programa Rotary em Ação está de volta. Hoje a nossa convidada é a vice-presidente do CARIM e fundadora do CARIM, que é a Sumaia Cristina Zara Zakir Pereira. Companheira Sumaia, no bloco anterior você estava falando que é cirurgiã dentista, que é rotariana, que é do CARIM, tem a sua casa, tem o trabalho. Como é conciliar essa vida? Está ligado no 220 o dia inteiro? Companheiro Giroto, 440 segundo meus filhos e meu marido. Olha, tudo só é possível através da organização e do apoio que eu tenho do meu marido, do Climério, e do apoio dos meus filhos. Se não tiver apoio, não dá, Não, né? não vai. E também dos meus colegas de trabalho. Hoje, o nosso consultório, o meu consultório, eu trabalho com mais 2 colegas, né? Então, nós temos uma clínica especializada, hoje somos em 3. E eu também tenho muito apoio deles, porque às vezes eu preciso sair, né? Como hoje, por exemplo. Hoje, por exemplo, eles estão lá fazendo pós-operatório para mim. Não pode ir nesse horário que nós vamos fazer o seu pós-operatório. Eu também... Companheirismo. Chama companheirismo, é verdade. Então, é tudo isso. E a gente faz assim, se programa. Por exemplo, se eu vou receber alguém para almoçar na minha casa, eu também não tenho funcionária fixa, é uma vez por semana só, né? Então, o que acontece? Eu fico 3 dias fazendo a comida. Para no dia, um exemplo, o almoço. Você congelada? Então, assim, vou congelando, vou fazendo. Então, é assim, a gente precisa ter dedicação, precisa ter amor e ter companheirismo. Sem isso, nós não fazemos, não vamos à frente, de lugar nenhum, sabe? E eu acho, assim, muito bonito, muito bacana, gratificante. Eu morava numa casa térrea e fui para um apartamento, porque vamos, né, diminuir a área para limpar, essas coisas todas. E fui num prédio lá que tive a sorte de ter várias amigas lá. Gente, é tão bom. É tão bom porque aqueles elevadores, nossa, é uma troca de comida, é uma troca de fruta, vou pôr, tal. Então, assim, é a amizade, é o amor e o comprometimento. Que dá para levar, né? Dá para levar. Nós somos voluntários, eu falo que nós somos voluntários do amor, né? Então, se abraçamos a causa, se Deus mandou, é porque a gente consegue. Muito bem. Companheira Sumaia, agora falando especificamente do CARIM, essa associação tão importante que dá apoio a essas pessoas portadoras de doença crônica renal e inclusive dos transplantados. Como foi a inspiração para essa criação? Então... Isso que é importante. Isso que é importante. Então eu vou falar e eu choro, e se eu estiver falando demais, você pode falar, stop um pouco. Em dezembro de 1998, eu estava em Primavera no meu consultório, e eu recebi uma ligação da minha mãe, falando assim: filha, fala com o seu pai que ele não está bom e ele não quer ir ao médico. E eu peguei o telefone, papai já era safenado. Pai, o que está acontecendo? A mamãe está preocupada. Filha, as minhas forças estão saindo pelos dedos das mãos e dos pés. E eles querem que eu vá ao médico, que eu vá para Presidente Prudente, mas eu não aguento sair daqui. Como que eles querem que eu vá? Então, aquilo me chocou demais. Quando foi diagnosticado que meu pai tinha perdido a função renal por hipertensão arterial, porque mesmo safenado, ele não segurou a pressão no limite que tinha que ter e perdeu essa função renal e teria que fazer hemodiálise. Eu não sabia o que era hemodiálise. Eu achava... mesmo sendo da área da saúde, eu achava que era só ir lá na máquina, ficar lá umas horinhas, que ia limpar o sangue dele. Só que daí vieram os problemas. O papai não pôde fazer a hemodiálise. Ele teve que fazer um outro tipo de diálise, que é peritoneal, né? E eu lembro como se fosse hoje, assim, falando aqui agora, veio para Prudente, pôr o catéter, que é um caninho na barriga, no peritônio, para fazer essa diálise peritoneal. E o dia que ele fez 80 anos, que nós tínhamos programado uma big festa, foi o dia que eu tirei ele aqui do hospital para
casa dele, né? E a festinha foi meus 2 filhos, minhas 2 sobrinhas, uma cunhada, minha mãe e eu, com bexiguinha cantando um parabéns. Papai era festeiro, sabe? E naquela tristeza, sabe? Aí eu achei que os problemas tinham acabado. Enquanto o papai ainda frequentava hemodiálise, né? Porque ele tinha que ir lá. Eu ficava escutando as conversas dos acompanhantes, lá na sala. Na sala, enquanto ele estava sendo atendido, e eu na sala de espera. Então, um dia uma senhorinha falava assim, ai bem, eu tenho que acompanhar meu velhinho, porque ele não pode vir sozinho. Eu sou de tal cidade. Se eu tivesse uma costura para fazer, uma barra, eu ganhava um dinheirinho e passava o tempo. Uma outra senhora, eu só não precisava nem ganhar dinheiro, mas uma loucinha para lavar, né? Um outro senhor, a senhora é daqui? Porque ele sempre me via lá, falava, não, eu sou de Primavera, mas eu venho, né, para cá todas as vezes que meu pai precisa. Aí, a senhora não sabe de ninguém que tem um terreno para carpir, umas árvores para podar? Porque eu tenho que acompanhar a minha veinha 3 vezes por semana. Ninguém dá emprego para mim. E aí, afora, olha, se eu saía, porque tinha que ficar mais tempo lá, o papai na hemodiálise, se eu saía, onde a senhora vai? Eu falei, eu vou ver se eu como alguma coisa. A senhora sabe que a gente vem aqui e não come nada? Ó, Giroto, companheiro Giroto, aquilo eu falava assim, mas ninguém merece. A fome é do ser humano, ela tem todos os dias, essas pessoas são humanas, né? Aí eu saía e trazia salgadinho, porque, né, sei lá eu quantas pessoas iam comer, ia nos botequinhos ali e falava assim, dá esfirra? Tem? Dá aí 10, 12 esfirra, põe aqui e tal. É muito triste, sabe? Aí eu fiquei pensando, gente, comecei a pesquisar. Nas outras cidades que tinham centros de hemodiálise, tinha associação, Prudente não tinha, né? E aí comecei a levar, foi aí que eu aprendi crochê, tá? Comprei uma revistinha de fazer bico de crochê, uns paninhos de prato e fui junto, vamos fazer, eu também não sei, tal. E essa atividade era para passar a hora? Para passar a hora. A hora, entreter as pessoas. Entreter as pessoas. E aí foi indo, que eu consegui em algumas padarias, assim, bolo, pão, sabe? Não dá. Eu vinha de Primavera para cá e eu pedia, não dá para você deixar tantos assim, tá? Uma vez por semana, vamos marcar a hora, eu vou pedir para alguém buscar. E contactava aqui com os meus familiares e amigos, se não podia fazer esse serviço. Porque, sabe, gente, tinha gente que levantava 2 horas da manhã e só chegava em casa 9 horas da noite, um dia sim, um dia não. Como que a pessoa vai ficar sem comer? Como que o familiar vai, sabe? E aí fui entrando. Aí meu pai morreu dia 12 de novembro do ano de 2000. No começo de 2000 eu mudei para Prudente, porque daí meu pai não poderia mais ficar em EP, estava agravando a situação dele. E uma das falas que eu ouvia lá na hemodiálise, gente, era assim, já não está mais fazendo efeito para mim, a hemodiálise. Eu falava assim, graças a Deus que meu pai não chegou nessa etapa. Foi só eu falar, começou essa etapa para o meu pai, que não podia fazer a hemodiálise, que era 3 vezes por semana, você conecta na máquina. Ele fazia uma diálise que era 4 vezes por dia, que você injetava o líquido e tirava. Depois modernizou um pouco, era só à noite, que era conectada a uma máquina, e essa máquina fazia todo o serviço. Ela punha automaticamente o líquido na barriga, ficava tendo algumas horas, jogava fora, punha outro, e ficava assim. Era à noite, 8 horas por dia. Então ficou mais ameno. E aí mudei para cá, tive a felicidade de ficar um pouquinho com meu pai, né? E aí ele acabou falecendo em novembro do ano de 2000. Enquanto ele estava doente, eu voltando para Prudente, reiniciando minha carreira aqui,
E eu fui, como é que fala, planejando como poderia fazer, quem poderia ajudar, né? E eu vou falar uma coisa, meu pai morreu em novembro. Em dezembro, na domiciliar que teve do Rotary Clube Leste, foi na casa do Toro Honda e da Ana. O Toro e a Ana são padrinhos do Rotary do meu marido e muito amigo do meu sogro, do Climério, que também era rotariano. Então, eu fui lá falar sobre a doença renal e a necessidade de ajudar essas pessoas com comida mesmo. E eu lembro, como se fosse hoje, eu falando aqui com você, está passando esse filme. Pedi licença, falei para eles, falei, olha, eu tenho a liberdade de vir porque vocês são padrinhos, né, do meu marido de Rotary. E aí, então, foi o primeiro lugar que eu fui. Eu falei, olha, sozinho eu não vou conseguir nada, né? E aí nós começamos, então, conversa daqui, conversa dali. Começamos aí no centro de hemodiálise, pedir licença para conversar com as pessoas, com os familiares, com os pacientes e escutar as reivindicações. Foi quando nós percebemos, então, que o problema maior deles era a busca do direito. Eles não sabiam que eles tinham direitos. E eles têm muitos direitos. Têm obrigações também, mas também têm muitos direitos. Então, nós fomos nos fortalecendo. E em 2004, então, nós fundamos. Fundaram o Carim. Foi fundado o Carim. Com a ajuda de pessoas da sociedade que civil. têm o mesmo objetivo, né? E fundou essa associação tão importante que é o Carim. Nós vamos fazer um breve intervalo e nós vamos continuar no próximo bloco para continuar a respeito do Carim. O programa Rotary em Ação dá um breve intervalo. Volta a seguir. Energia solar não é tudo igual. Faça seu projeto com quem realmente entende do negócio. Com mais de 30 anos de tradição, a Eletrosul conta com engenheiros e técnicos altamente especializados em energia fotovoltaica. Produto de qualidade de uma empresa nacional com mais de 70 anos de mercado. Financiamento de até 100% do seu projeto. Eletrosul, Avenida Manuel Goulart, 1900, em Prudente. Pessoal, nós estamos na Inovare Decor. Olha, para você que já está terminando a sua construção, você que terminou o seu projeto, está querendo mudar os ambientes da sua casa, que tal você colocar bom gosto à vontade? Para você que tem aí um espaço, você está querendo colocar um estofado, saiba que a Inovare Decor também fabrica sob medida estofados para você poder compor a sua sala de TV, a sua sala de visitas, dentro do espaço que você tem disponível. Uma grande variedade de salas de jantar, poltronas individuais, mesas de canto e centro. Você encontra uma variedade incrível de objetos de decoração de uma loja que tem uma história maravilhosa. A Inovare Decor já está no mercado com uma tradição desde 2004 na Avenida Manuel Goulart 1656. Inovare Decor, sempre inovando com qualidade e muito bom gosto.